Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor esteja com você, amém? Você pode se colocar de pé, nós estamos passando para o momento da palavra. E esta palavra, ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela faz divisão entre a sua alma e o seu espírito. Ela é poderosa para trazer para você e dentro de você hoje a paz que você precisa para continuar os seus dias, amém? Nós vamos falar sobre um tema muito lindo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 13. Lucas, capítulo 1. Versículo 13, a palavra do Senhor, ela vai dizer: Entretanto, o anjo lhe assegurou: Não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. E muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor, e jamais beberá vinho e nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Amém? Você pode repetir comigo: deixando um povo preparado para o Senhor. Você pode virar sua cabeça ali para aquele banner e dizer para mim o que está escrito naquele banner, qual é o tema do nosso ano? João Batista, ele teve a missão de deixar um povo preparado para o Senhor, amém? Você pode se assentar no seu lugar. Hoje pela manhã eu compartilhava com a igreja sobre o que o Senhor fez enquanto eu buscava dele uma palavra. E o tema dessa mensagem é a identidade de Deus. Todo esse mês nós estamos trabalhando com o tema identidade. E esses temas eles têm trazido e construído em nós um entendimento muito claro daquilo que é pregado. Estamos fazendo um meio didático, mas cheio da unção do Espírito Santo. Porque o Senhor tem produzido em nós algo poderoso para este tempo. E ontem, quando o pastor Rodrigo falou para mim: amor, você vai levar a palavra amanhã pela manhã, eu me lembrei de uma palavra que o Senhor tinha me trazido durante aquela semana, e era sobre identidade. Mas hoje pela manhã, quando eu estava orando e buscando dele a direção, eu abri o celular ali, onde tem as minhas anotações, para começar a ler aquela palavra. E o Senhor soprou aos meus ouvidos a palavra nazireus. E essa é uma palavra que desde a minha infância, ela chama a atenção do meu coração. Desde a minha infância, essa palavra, ela vem sendo soprada aos meus ouvidos. Não porque alguém estava me ensinando sobre o nazireado, mas o Espírito de Deus, ele estava me chamando para compreender o que essa palavra queria dizer a respeito dos filhos dele. E claro que como na infância você ouve uma palavra, você vai buscar no dicionário o que significa e você compreende. Mas só há uma compreensão interna, plena, quando você começa a ter um entendimento de dentro de você do que aquela palavra significa.
Muitas vezes você vai precisar vivenciar aquela palavra, uma situação onde aquela palavra ela se destaca e aquilo internaliza dentro de você e você tem uma compreensão completa. Como muitas vezes ao longo da nossa vida adulta nós descobrimos palavras, não é? E vamos procurar e de repente acontece algo que aquela palavra ela se torna efetiva dentro de nós. E às vezes tem pessoas que começam a usar a palavra até com frequência, porque fez sentido para ela. E eu confesso que na minha infância só me trouxe curiosidade, mas eu não compreendia da maneira como o Espírito Santo queria me trazer. E ao longo da minha vida, essa palavra foi me marcando, e na escola bíblica foi falado, foi ensinado sobre Sansão, e ali a gente vê a Bíblia nos trazendo que Sansão, ele era nazireu de Deus. E nós vemos em outros momentos a Bíblia também, no livro de Números, ensinando o que era o voto de nazireu. Mas quando o Senhor ele foi construindo em mim o entendimento dessa palavra nazireu, eu comecei a entender o porquê o Senhor estava falando comigo aquilo. E o porquê aquela palavra queimava tão forte dentro de mim. E o Senhor ele trouxe em uma determinada época na minha vida que nazireu é você ser separado, consagrado e dedicado a Deus. Você tem dimensão do que é isso? Você ser nascido de Deus. O que é você carregar uma identidade do próprio Deus e você se mover por essa identidade? Você tem dimensão do que Ana estava fazendo diante do altar do Senhor, quando ela desesperadamente clamava a Deus por um filho, mas a fala de Ana que foi respondida foi quando ela disse: Senhor, se tu me deres o direito de gerar um filho, eu o entregarei por todos os dias da vida dele para te servir. A vida de Samuel tinha um significado. A vida de Samuel carregava uma missão. A vida de Samuel, a existência de Samuel carregava um propósito. E Ana, na verdade, ela não fez a pergunta que eu vou ensinar para vocês, mas ela respondeu a Deus. E ela simplesmente disse: ele será seu. Ele pertencerá a ti e ele viverá para ti. E pensando um pouquinho sobre essa palavra, talvez muitos aqui não conheçam a palavra, ou talvez até já ouviram, mas essa palavra não faz parte da sua vida, não faz parte de você. Talvez essa palavra esteja tão longe de você, mas o plano inicial do Senhor sempre foi que existisse um povo seu, separado para Ele, dedicado para Ele e cumpridor de uma missão e um propósito que Deus já havia estabelecido na terra. O que fez com que isso mudasse? O homem descobriu que ele poderia ter vontade própria. O homem descobriu que ele poderia escolher. E o poder da escolha fez com que Adão e Eva escolhessem a si próprios e se separassem de Deus e não para Deus. Fez com que Adão e Eva apresentassem a toda a humanidade a oportunidade de buscar a Deus por aquilo que Ele podia nos servir e não buscar a Deus como o Criador de cada um de nós e determinante da nossa existência. E a gente passou toda a vida da humanidade, toda a história da humanidade, ela vem carregada de homens e mulheres que decidiram fazer a sua própria vontade. Homens e mulheres que lutam até hoje para não obedecer os princípios de Deus, o seu próprio Criador. Homens e mulheres que lutam todos os dias para fazer prevalecer a satisfação da sua carne, a satisfação dos seus sonhos, a satisfação dos seus próprios objetivos, totalmente distanciados do propósito de Deus. E ainda dizer: se o Senhor é Deus e me ama, me deixa fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Me deixe existir para mim.
quando na verdade o Senhor nos criou para Ele. Mas o direito de escolha deu ao homem esse poder tão maligno de escolher ser o centro. E de achar que Deus, que o Criador, que o Deus Todo-Poderoso deve nos servir. Quando na verdade é totalmente ao contrário. Nós deveríamos estar servindo o Criador. Mas nós queremos, em qualquer momento da nossa vida, pode dar qualquer coisa errada. A primeira coisa que o homem faz é questionar a Deus. Mesmo que tenha sido ele quem escolheu. Ele quer escolher, ele quer o direito de fazer o que quer, mas ele quer que Deus seja obrigado a servi-lo na medida que ele necessita de Deus, na medida que ele entende que ele é insuficiente em si próprio e que ele nada pode fazer sem o Senhor. E quando você vem para essa palavra nazireu, que quer dizer consagrado, separado, dedicado a Deus, você começa a encontrar uma identidade. A identidade daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos escolheu para viver nessa terra. Ou você acha que a sua mãe e o seu pai foi quem formou você? Você só existe porque Deus disse que você existiria. O que você respira, você pode respirar aí? Você pode puxar o seu ar? Você acha que veio do seu pai, da sua mãe? Se um dia isso aí parar, segura a sua respiração. E você não puder mais respirar, o seu pai e a sua mãe vai te devolver esse fôlego de vida? Você é suficiente para devolver o seu fôlego de vida? Nós não somos suficientes nem para isso. Então isso quer dizer que existe um Deus suficiente em si mesmo, que mantém a sua vida todos os dias. E é esse mesmo Deus que criou você e que determinou que você existiria, que colocou dentro de você uma identidade. Existe uma identidade criada por Ele. E Ele decidiu hoje, eu vou criar a Kátia. E a Kátia vai carregar dentro dela essa essência e essa essência. Ah, eu vou dar essa habilidade para a Kátia, porque ela vai precisar disso também. Mas eu vou colocar dentro dela o meu espírito, a minha identidade. Sabe qual é o problema nosso? É que nós trocamos a identidade que já está impregnada dentro de nós pela identidade que o mundo quer construir em nós. Pela identidade daquilo que nos chamou a atenção no mundo. Na nossa história. Ah, eu sou assim porque eu fui criada assim. Eu sou assim, pastora, porque eu passei por isso. Essa é a minha identidade, foi assim que eu fui formada ou formado. Mas antes de você ser formado por qualquer outra coisa deste mundo, desta terra, você carregava uma identidade do céu. E é por causa desta identidade que você passou a ser uma substância informe dentro do ventre da sua mãe. Você conhece ou não conhece a sua mãe? É por conta dessa identidade de Deus, colocada dentro de um ser humano, que você existe. Mas nós escolhemos a identidade da terra. Nós não buscamos a identidade do céu. E nós vamos permitindo que coisas comecem a nos construir e nos formar. E rejeitamos aquilo que já existia dentro de nós. Aquilo que já estava dentro de nós. E eu quero levar você a conhecer a história um pouco mais de João Batista. Porque essa história de João Batista, ela vem trazendo para nós e nos ensinando como foi que Deus decidiu um dia enviar um homem chamado João. Mas como foi que um dia ele decidiu enviar uma mulher chamada Selma? Como foi que um dia ele decidiu enviar uma mulher chamada Nicelda? Ou um homem, um jovem chamado Davi? Ou qualquer um de nós aqui? Como foi que ele decidiu?
E isso leva-nos a um pensamento de que todas as vezes que uma vida é gerada, já existe um plano estabelecido de Deus para aquela vida. Já existe uma identidade estabelecida no céu para aquela vida. Deus, Ele nos cria mediante o propósito que Ele já estabeleceu. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Então Ele pensa, Maria Fernanda vai ser útil para esse propósito. Então eu vou colocar dentro dela a minha essência, a minha identidade, aquilo que ela precisa para viver o propósito. Só que muitas vezes, e a maioria das vezes, nós ignoramos a existência do propósito. Nós ignoramos a existência do Deus Criador. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você decidir consultar a Deus sobre a sua existência, ou sobre a existência daquilo que você gerar, você pode ter certeza que se você solicitá-lo, a identidade, o plano e o propósito que Ele vai te passar é de um nazireu. Porque Ele vai dizer, você está perguntando a minha opinião? Eu queria para mim. Eu queria para viver um propósito meu. Eu queria para viver algo que eu estabeleci. Eu tenho um propósito para você, para os seus filhos, para aqueles que forem gerados de você. Você quer ouvir a minha sugestão? É por isso que eu disse que Ana, ela não esperou o pai perguntar. Ela simplesmente disse, eu sei que o Senhor tem um propósito. E eu vou entregar ele para o Senhor. Poucas são as que são capazes de fazer isso. E nós vemos aqui também a história de João Batista. Porque existia um homem e uma mulher já idosos, fiéis, irrepreensíveis, que amavam ao Senhor, que desejavam a vontade do Senhor, que talvez nunca tivessem expressado a Deus em palavras, dizendo, Pai, eu quero um filho para devolver para o Senhor, para que ele seja cumpridor da tua vontade, do teu propósito. Eu quero cuidar de alguém que o Senhor desejou que nascesse. Talvez nunca Zacarias e Isabel tivessem dito isso a Deus, mas o coração deles, aquele que sonda o coração, que conhece os planos do coração, enxergou neste homem e nesta mulher, um homem e uma mulher capazes de receber um propósito e criar da maneira que o Senhor decidiu estabelecer. Quando nós não solicitamos a Deus, quando nós ignoramos completamente que Deus tem um plano e um propósito, Ele não vai se intrometer. Ele vai respeitar a sua escolha, porque o nosso Deus não é um ditador, Ele não é um tirano. Ele não quer marionetes, Ele quer filhos. Filhos que entendam quem Ele é e que recebam a paternidade que Ele tem para exercer. Filhos que desejem estar com Ele e desejem ser parecidos com Ele. Eu não sei você, mas desde pequena me dizem, nossa, a Juliana é parecida com a avó Maria dela. Os traços é igual o da avó paterna. Isso me deixa feliz. Eu gosto de parecer com a minha avó. E quantos de nós somos com fisionomia parecido com alguém da nossa família, com o pai, com o avô, com a mãe, com a avó. E isso até alegra o nosso coração. Então por que nós não queremos ser parecidos com o nosso pai? Com aquele que nos formou, que nos desejou, que sonhou conosco, que tinha um plano para nós. Ele tinha uma maneira para você viver. Ele tinha uma maneira para você ser. Ah, pastora, mas o meu pai e minha mãe não tinham esse entendimento e eles me criaram de qualquer forma. Eu quero te dizer algo que o Senhor falou comigo essa semana. Juliana, você não pode voltar ao passado e mudar nada do que aconteceu com você. Você não pode voltar ao passado e nem mudar aquilo que você fez. Mas agora, Juliana, você pode seguir daqui para frente e fazer da maneira correta. Você pode olhar daqui para frente e decidir ser aquilo que eu sempre quis. Você pode me perguntar a partir de agora e fazer da maneira que eu quero que seja feito.
Não preciso remoer o passado. Eu não preciso me arrepender do que aconteceu no passado de uma maneira que aquilo me prenda, me aprisione. Claro, das coisas erradas eu preciso me arrepender para ser perdoado e receber a chance de fazer tudo novo. Mas eu não posso me prender aos erros e carregar uma culpa que vai me impedir de daqui para frente viver aquilo que Deus quer que eu viva. E perder a chance de ser aquilo que Ele me criou para ser. Eu preciso sacudir a poeira e entender que a identidade sempre esteve dentro de mim e que agora é o tempo, sim, que o Senhor está trazendo entendimento para que eu possa manifestar essa identidade. Ah, meus filhos já nasceram, pastora, como que eu vou fazer? Eu não perguntei para Deus. Faça a partir de agora. Fala para o Senhor: Senhor, os meus filhos, eles te servirão. Eu os consagro ao Senhor, eu os entrego a Ti. Eles serão aquilo que o Senhor quer que eles sejam. E eles serão preparados para serem dedicados ao Senhor todos os dias da vida deles. Igreja, o Senhor está nos despertando. Ele está nos trazendo de volta. Ele está nos restaurando à origem. Ele não está te restaurando ao teu passado. Ele não está te restaurando ao dia do teu nascimento, à tua gestação, que talvez você tenha tantos traumas. Ele está te restaurando à origem que Ele colocou em você lá no céu, antes de te colocar na barriga da sua mãe, porque a sua mãe nunca teve poder para nada. Quem tinha era o seu Pai Celeste, e Ele faz tudo perfeito. O que Ele tinha que fazer para que você carregasse a identidade dEle, Ele já fez. Ela está aí dentro de você. Agora é a sua vez de manifestar a identidade de Cristo, a identidade do seu Pai, a identidade do seu irmão nesta terra. A Bíblia vai nos dizer que nós fomos criados para a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus reflete quem Ele é. Se você foi criado para manifestar a glória dele, quer dizer que você foi criado para manifestar quem Ele é. E quem Ele é significa a identidade dele dentro de você. Ele não falaria isso se Ele tivesse que levar você para uma regressão e trazer tudo para trás e reconstruir, não. Ele é o seu Criador. Ele sabe aonde está escondida essa identidade aí dentro. Ele sabe o que está por cima dessa identidade. E Ele é suficiente para restaurar você nesta identidade. Tenha você quantos anos tenha. Ele é o Criador. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe quem você é. E Ele sabe como trazer tudo de volta. O problema é que nós não perguntamos para Ele qual é o propósito. Nós não perguntamos para Ele: Senhor, o que o Senhor queria quando me criou? Senhor, o que o Senhor colocou aqui dentro? Como o Senhor me criou para ser? Gente, quantos de vocês têm habilidades, dons, características? E muitas vezes sufocam tudo isso porque ficam com medo do que o outro vai achar. Nós criamos uma identidade para ser aceitos. Você não tem que fazer isso, porque quando você faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está destruindo aquilo de Deus que foi colocado dentro de você. Porque você quer ser aceito. O homem não precisa te aceitar. O seu Pai já te aceitou. Na verdade, Ele não só te aceitou, Ele te desejou dessa forma. O que tem que sair é aquilo que o mundo colocou aí dentro. Mas a essência de Deus que existe dentro de você, ela precisa prevalecer. Ela precisa ser exalada, porque só assim você vai manifestar a glória de Deus. Nós precisamos perguntar, nós precisamos desejar compreender qual é essa identidade, por que Ele nos criou, qual é o propósito que Ele nos criou. E nós temos que parar de achar
que nós somos o centro. Ele é o centro. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a primazia de todas as coisas. E é por causa dele, o primeiro, que todas as demais coisas foram criadas. E quando você vai lá para Gênesis, você vê a história da criação. E a Bíblia diz que ele criou todas as coisas. E então ele decide fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Você tem manifestado a imagem de Deus? Ou você tem tido vergonha daquilo de Deus que existe dentro de você? Você se parece com Jesus, mas você precisa manifestar o caráter de Cristo. Você precisa manifestar a identidade de Cristo nessa terra. Só assim essa terra será transformada. Só assim aqueles que estão perdidos conhecerão a Deus. Depende de você. A Bíblia ensina lá em Gênesis que Deus deu uma ordem ao homem. Você vai crescer e você vai fazer o quê? Quem sabe? Gente de Deus, isso porque é o primeiro livro da Bíblia. Vocês falam para mim que vocês nunca leram Amós, eu ainda podia até querer entender. Multiplicar. Multiplicar. Sabe o que é o multiplicar? Sabe o que é o multiplicar? É você gerar. Gera filhos. Multiplica aquilo que você recebeu de Deus. Tanto do seu ventre, quanto das habilidades que Ele te deu. E quando você começa, os filhos de Deus começam a se multiplicar, eles começam a povoar a terra. Eles começam a ocupar a terra. Sabe qual é o problema? Crente parou de ter filho. Crente começou assim, Jesus vai voltar logo, não vou pôr nesse mundo. Meu Deus do céu. Até eu fiz isso, gente. Como a gente burro. Até eu fiz isso. Eu tinha que ter tido 4. Eu tive só 2. Não tem mais, não dá mais, mas eu tive. Não dá ideia pro pastor Rodrigo, misericórdia. Não. Mamãe Marlene. Tá lindo o coral, irmã Marlene. Gente, estamos formando um coral aqui na igreja. Coisa mais linda do mundo. Vamos mudar de assunto, né? Para elas esquecerem. Viu, Beatriz? Coral lindo, hein? Vem participar também. E a ordem do Senhor foi essa. Por quê? Porque era para eu e você estar povoando essa terra. Era para eu e você estar ocupando toda essa terra. Porque só quando os filhos de Deus estão ocupando a terra é que não há violência, é que não há morte, é que não há droga espalhada por aí, é que não há tiroteio. É só quando os filhos de Deus estão se manifestando sobre a terra que a terra é sarada, que a terra é curada. Por quê? Porque eles manifestam o Pai que lá no jardim passeava e a terra se alegrava. O Pai que agora não desce mais por causa do pecado, mas os filhos de Deus, aqueles que carregam a identidade do Pai, quando eles caminham sobre a terra, eles manifestam a presença do Pai. Mas nós negligenciamos. Nós negligenciamos a identidade. Nós queremos olhar para quê? Para o meu plano, para o meu sonho. Eu quero conquistar. Eu não quero ter filho não, porque eu quero estudar. Eu quero me formar. Eu quero trabalhar. Eu quero conquistar. Conquista. O dia que você bater as botas, vai ficar tudo aqui. Mas se você gerar, o dia que você morrer nesta terra, você vai encontrar a sua herança, aquilo tudo que você gerou lá na glória. Essa é a identidade do Pai. É loucura para o mundo, mas é salvação para aqueles que nela creem. Isso é entender quem é o seu Pai. O seu Pai não vive de momentos, o seu Pai vive de eternidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Juízes. Eu ia falar Manoá, Juízes.
capítulo 13. Juízes capítulo 13, versículo 8. Esse capítulo de Juízes vai nos trazer a história de um nazireu chamado... Cadê a igreja? Deixa eu esperar, tá aí, só você não vale. Essa história é a história de um juiz que era nazireu de Deus chamado Sansão. E a Bíblia diz aqui no capítulo 13 que o anjo do Senhor, ele aparece para a mãe de Sansão, uma mulher já idosa também, que não gerava filhos. E ele explica para aquela mulher: você vai ter um filho. E ele será nazireu de Deus, ele será separado, consagrado, dedicado a Deus. E eu dei o exemplo, né, que quando eu assisti aquele desenho do Charlie Brown, tinha uma hora que eles estavam na escola, e aí a professora estava falando, e ele entendia a primeira frase, e depois ele entendia blá, 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 blá. E eu acredito que essa mulher, quando ela viu aquele anjo, e o anjo falou para ela, o maior desejo do coração dela era ser mãe. Não ter filhos, naquela época, pelo menos era uma vergonha. E aí o anjo fala: você dará à luz um filho. O que aconteceu? Aquela mulher se alegrou tanto, ficou tão feliz que ela não ouviu mais nada que o anjo estava falando. Eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, eu vou gerar um filho. Deus está me dando a chance de ser mãe. E a Bíblia diz que ela foi e contou para o seu marido. Só que quando ela conta para o marido imediatamente ele começa a pensar: peraí, Deus falou que você vai ter um filho? Então Ele está te dando. E então é dele, não é meu. Ele está me dando algo para cuidar. Eu preciso saber como é que eu vou cuidar disso. E aqui no versículo 8 vai dizer que então Manoá implorou a Yahvé em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Versículo 12 vai dizer assim: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? Você já pensou se quando você recebeu no teste de gravidez lá positivo, todos nós estivéssemos a responsabilidade de perguntar: Senhor, o Senhor está me dando alguém que o Senhor criou lá na eternidade, que o Senhor sonhou, que o Senhor planejou e que o Senhor procurou sobre a terra alguém que respondesse, que correspondesse para entregar e colocar naquele ventre. Você já parou para pensar se todos nós fizéssemos a pergunta: Senhor, é seu, tem um propósito, tem uma missão, então como eu devo proceder? Como eu devo criar o meu filho? Como que eu devo educar, Senhor? Que jeito que eu tenho que fazer? Você já parou para pensar se todos os filhos de Deus tivessem essa consciência de que quando questionado, a ideia de Deus será sempre o melhor para cada um de nós? Será sempre carregado de propósito, de uma identidade. E a Bíblia diz que lá em Lucas, a história de João, a Bíblia diz que o anjo fala com Zacarias, e aí ele começa a falar: Zacarias, a tua mulher que é estéril, ela vai dar à luz um filho, e ele vai ter um nome, até o nome Deus deu. Quantos perguntaram para Deus para escolher o nome dos filhos? Graças a Deus, da Ana Paula, eu não levo essa culpa. Graças a Deus. Porque o pastor Rodrigo, um dia nós fomos num congresso e ele ouviu uma cantora ministrando, e aí parecia que a gente estava mergulhado no rio de Deus lá. Parecia não, a gente estava aí, todo mundo caído para o chão, sentindo aquela presença. Ele falou: se um dia Deus me der uma filha, eu nem queria mais, hein? Era na época do pecado, eu nem queria mais. Eu falei assim,
ele falando, o sangue de Jesus tem poder. Mas aí ele falou, eu vou dar o nome de Ana Paula, porque eu quero que ela seja uma adoradora. Eu quero que ela carregue uma unção como essa. E aí depois de alguns anos eu engravidei, eu achei que era menino, né? E eu assim, Isaac. E aí eu fui lá e briguei com ele, eu falei, vai chamar Isaac. Ele, não quero que chame Isaac, eu vou escolher o nome. E aquela infantilidade. E aí eu fui pro quarto bravo, eu bati a porta e falei assim, tá vendo, Jesus? De novo ele brigando comigo por causa de nome. E eu crente que era um menino. E Jesus falou pra mim assim na cama, por que você tá nervosa? Nem menino é uma menina. E ele já escolheu o nome. Aí eu saí do quarto até pulando, né? Eu falei assim, perdeu. Eu falei assim, Deus falou pra mim que é uma menina e vai chamar Ana Paula porque você falou lá naquele congresso. Ele não acreditou que era menina, viu, gente? Até no dia do ultrassom, o dia que o Dr. Macário falou assim, quem acha que é o que aqui? Eu falei, é uma menina. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, Deus me falou que é uma menina. Aí ele falou assim, e o pai? Eu falei, ele acha que é um menino. Aí o doutor falou assim, é uma menina. Aí o pastor Rodrigo, quê? Não é não? É sim, é uma menina. E você não tem dimensão, qual é a satisfação de saber e ter a certeza que seu filho é um propósito. Que o nome do seu filho é um propósito. Que existe uma missão, que existe uma identidade na vida dela. Eu lembro quando a pastora Carla estava aqui na Cisana ainda, a pastora Carla ministrava o louvor, e ela era pequenininha, ela chegava aqui na frente, ela ficava assim, ó. E ali eu via, eu olhava e falava, olha, é a adoração, a identidade, o altar chamando. Hoje ela estava aqui em cima ministrando louvor, dança. Essa é a segurança que nós precisamos. Nós temos que parar de considerar a liberdade de escolher o que nós queremos ser e o que queremos que os nossos filhos sejam. Porque Deus nos dá liberdade para isso. Nós temos um livre-arbítrio. E nós precisamos começar a ter e a desejar, considerar a segurança que há de escolher a vontade daquele que presenteou você e os seus filhos com a existência. Considere como é seguro desejar a vontade e o propósito dele. Considere como é seguro caminhar na identidade dele. Era assim com João Batista, Zacarias e Isabel. Eles tinham plena segurança e convicção, porque o Senhor disse para eles, alegrando o coração deles, vocês serão muito felizes com João Batista. Ele vai alegrar a muitos Zacarias, a muitos. Mas ele será grande aos olhos do Senhor. E essa questão de jamais beberá vinho e nem qualquer outra bebida fermentada mostra o voto do nazireado. Ele estava sendo gerado ali para ser um nazireu de Deus. Quando Deus encontra um ventre onde Ele pode colocar um propósito, o propósito será nazireu de Deus, será dedicado ao Senhor, não dedicado à nossa vontade, ao nosso querer, mas à vontade do Pai que criou e estabeleceu aquela vida. E a Bíblia diz que Ele será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Sabe o que é ser pleno do Espírito Santo? Você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, você pode fazer as suas escolhas, você pode viver lá no passado, carregando o peso de traumas, de feridas, de uma identidade distorcida. Você pode escolher isso, mas eu quero dizer para você, não importa aonde você chegar, sempre haverá um vazio. Sempre faltará algo. Você nunca será pleno. Mas a Bíblia diz que João Batista seria pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele seria
pleno da identidade de Deus. Ele seria pleno daquele que nos guia em toda a verdade. Ele seria pleno do Espírito de Deus que diz para mim e para você: isso não é para você, isso não condiz com a sua identidade, mas isso faz parte da sua identidade. E quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você frutifica na sua identidade e você não se frustra, você não se decepciona. Muitas vezes nós vamos passar por angústia, sermos abatidos, feridos, mas é na angústia, na tribulação que nós nos alegramos, porque nós sabemos para onde nós vamos e nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que este mundo é passageiro e que eu preciso cumprir a minha missão, mas eu me lembro todos os dias, porque Ele se manifesta em mim e Ele diz: você não está sozinho, eu estou com você, eu vou ajudar você a continuar. Não está acabando, é mais um pouco de tempo, espera mais um pouco, fica junto comigo, se lembra do porquê você foi criado, do porquê você foi chamado. Manifeste o meu poder, a minha presença nesta terra, e você logo estará em casa. Essa é a esperança que nós temos. É Cristo em nós, é a identidade em nós, a esperança da glória. E no versículo 17 diz, no versículo 16 vai dizer que João Batista conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Um nazireu conduz os seus irmãos de volta ao Pai. Quem entende a sua identidade sabe qual é o seu papel e a sua missão. E a alegria do coração é ver outros filhos voltando para a casa do Pai. Ver filhos que estavam perdidos, se arrependendo e entendendo que não há outro lugar para estar. Eu posso estar em qualquer outro lugar, eu posso buscar em todas as outras coisas, mas um dia eu vou compreender, e que não seja no final da minha vida, que não seja depois que eu gastei todos os meus dias em vão, e que o melhor lugar que eu possa estar é na presença do meu Pai, é vivendo a vontade do meu Pai, a identidade do meu Pai, e cumprindo o propósito que Ele me confiou. Ele poderia ter nos criado para ficar lá no céu, mas Ele ama tanto cada um de nós, que Ele nos criou para manifestar a sua glória e resgatar aqueles que um dia estavam perdidos. Ele nos deu um propósito, Ele nos deu uma missão. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito de poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Olha o que João Batista, olha o que um nazireu de Deus faz. Um nazireu que entende a sua identidade, ele prepara um povo. A identidade dele é tão latente dentro dele, que aonde ele passa, ele exala essa identidade. E ele começa a preparar um povo separado para o Senhor. Um povo que vai entender a sua identidade. Se você entender que você pode ser mais uma vez, porque você foi criado para isso, mas se você voltar à sua origem e entender que você foi criado para ser separado, consagrado, dedicado ao Senhor, e você cumprir a sua identidade nesta terra, você preparará um povo santo, um povo separado, um povo diferenciado, um povo que é filho. Você terá irmãos. Você vai caminhar por essa terra com um propósito. A sua identidade em Deus, ela vai transformar os ambientes onde você estiver. Ah, pastora, mas então se eu for nazireu, sou dedicada a Deus, eu tenho que ser pastor, né? Eu tenho que viver a minha vida para ser pastor. Não.
Lembra que eu falei que cada um de nós foi criado com um plano, um propósito de Deus? Quantos temos advogados aqui? Uma Marlene, que chique. Olha isso. Vocês não sabiam. Levanta, irmã Marlene. Olha isso. Nós temos uma advogada na igreja. Glória a Deus. Aplauda Jesus por isso. Ei, Jesus. Meu Deus. Fala uma profissão aí que você sabe que tem aqui na igreja. Nessas horas a cabeça da gente não... Engenheiro. Cadê o engenheiro? Então levanta a mão. Vai. Aplauda o engenheiro. Vocês sabiam que a gente tem até médico aqui na igreja, gente? Olha lá atrás, coisa mais linda, minha filha. Olha lá, ó. Aplauda aquela médica linda, maravilhosa. Gente, nós temos manicure na igreja que come unha, mas nós temos manicure. Falei que eu ia te fazer passar vergonha, levanta a manicure. Hoje a unha dela tá bonita. Ou não tá? Tirou já, né? Tá bonita. Aplauda a manicure. Nós temos profissionais de administração aqui na igreja, não temos? Cadê eles? Levanta. Pode levantar, Anicelda. Pode vir pra frente, Ana. Quem mais? Vamos aplaudir. Nós temos bombeiro. Chama o bombeiro. Olha lá o bombeiro. Dá sinal aí, bombeiro. E vocês não sabem o que é o mais top. Que pra mim agora, no momento, seria o mais top se eu pudesse ter na minha vida, assim. Nós temos professora de inglês. Nós temos uma poliglota. Glória a Deus. Por que você acha que cada um de vocês tem uma capacidade, uma habilidade? Isso é uma identidade, é uma essência que Deus colocou dentro de você. Isso é para você manifestar a glória de Deus aonde você estiver. Não é só pastor que manifesta a glória de Deus, são filhos que manifestam a identidade do Pai. Aonde você estiver, fazendo o que você estiver. Nós temos um Uber aqui na igreja, não só um, mas nós temos vários, né? Vários motoristas. E a gente olha, às vezes, aquilo, a ficha dos visitantes. Aí eu vou separar a ficha dos visitantes, o Neto sai correndo. Pastora, foi eu que convidei, viu? Eu falei, Neto, pelo amor de Deus. Só você que convida a gente para vir na igreja? Entrou dentro do Uber, o Neto traz para a igreja. Ele continua sendo Uber, mas ele não deixou de ser filho de Deus. E aonde ele está manifestando a glória de Deus. Você vai num banco, manifeste a sua identidade lá dentro. Teve uma vez que eu fui no banco, eu ia no banco e eu ia orando assim, Jesus, coloca alguém para eu falar do teu amor, coloca alguém para eu falar do Senhor, coloca alguém do meu lado. Aí um dia entrou um senhorzinho e já estava quase bêbado. E aí ele começou a falar, o que você está lendo aí? E eu estava lendo um livro. E aí eu falei para ele, eu estou lendo o livro aqui e tal. Aí ele falou, mas que livro que é esse? Aí era um do Max Lucado que fala sobre Davi e Golias, eu não lembro o nome. Eu tinha acabado de comprar o livro, eu estava amando ler o livro. Aí ele, mas o que conta nesse livro aí? E eu comecei a falar de Jesus para ele. E comecei a falar sobre o livro. E aí vocês sabem como que Jesus funciona, né? Ele dá o livro para ele. Eu, não, acabei de comprar. Dá o livro para ele. Ele nem foi no caixa. Ele pegou o livro e ele saiu do banco. Aí o pastor Rodrigo, cheguei no carro, falei, amor, tinha um senhor lá, ele estava meio bêbado, mas aí eu dei o meu livro. Ah, ele vai jogar esse livro no chão, jogar esse livro fora. Eu falei, não faz isso comigo. Tenha mais fé, irmão, tenha mais fé. E eu oro até hoje para esse senhor. Eu falo, Senhor, que aquele livro tenha alcançado o coração dele. É aonde você estiver, entende isso? É a identidade do Pai. É seja um nazireu. E o que é ser um nazireu? É ser dedicado. Tudo que você fizer, dedique ao Senhor. Todos os seus dias, consagre eles ao Senhor. E para terminar, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13.
Você sabe que Jesus veio em homem, em forma de homem, amém? Jesus veio como eu e você. E Ele caminhou sobre essa terra para dizer para mim e para você: eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida do Pai. Ele disse: eu não faço nada que o Pai não queira que eu faça. Jesus estava dizendo: eu sou um nazireu. Eu sou dedicado a Ele, eu sou consagrado a Ele. E eu vou viver para que o nome dEle seja glorificado. Tudo que eu fizer vai ser para Ele e nada sem Ele. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele fez a missão completa. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele fez tudo da forma como o Pai queria que fosse feito. E Ele manifestou a identidade que nós perdemos lá no Éden. Jesus veio para restaurar essa identidade. Para dizer para mim e para você: há uma chance. Tem jeito. Deixa eu viver dentro de você e você vai manifestar essa identidade. E 2 Tessalonicenses, Paulo vai nos ensinar que: todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que nós fomos chamados de irmãos. Você hoje tem uma família, porque você hoje é filho de Deus, mediante a salvação em Cristo Jesus, porque sem Cristo nós não seríamos salvos. Sem Cristo nós não teríamos direito ao lar do nosso Pai de novo. Você só pode morar na casa de Deus, morar no céu, porque hoje você carrega a identidade do seu Pai. Você já experimentou passar alguns dias na casa de alguém estranho? Você já pensou em morar numa casa que você não conhece nem as pessoas direito, que você não tem as mesmas manias, o mesmo jeito, não é estranho? A gente não fica sem graça, não é desconfortável. As práticas, atitudes, você não tem aquele modo e é inconveniente. Então, como é que muitas vezes nós queremos ir morar no céu, morar na casa do nosso Pai, se nós não temos a identidade dEle? Se nós não gostamos do que Ele gosta, se nós não temos os sonhos que Ele tem, se nós nos irritamos com o jeito dEle, porque Ele nos pede coisas que nós não queremos fazer, que nós não queremos viver. Mas Cristo Jesus, Ele vem para nos ensinar isso. Vocês querem ir para o céu? Me receba. E aí entra salvação. Eu queria que você prestasse atenção nisso, que nós já estamos encerrando. Salvação. Amém? A salvação é para aqueles que um dia receberam a Cristo, receberam também o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você recebe Cristo, você recebe salvação. Então você recebe a salvação, o direito de se tornar filho de Deus. Mas Paulo, ele vem nos ensinar que você recebe a salvação por meio da santificação. Aí é o caminho, é a sua vida diária, é o seu processo, é a sua escolha, é a sua identidade sendo manifestada. São os seus dias, é a forma como você vive. E a santificação, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas aqui diz, pastora, aí você vai dizer para mim assim, mas pastora, é muito difícil viver em santidade. É por isso que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. Porque o único que vai te levar a essa santificação é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E você precisa convidá-lo para estar na sua vida. Você precisa convidá-lo para encher a sua vida. Você precisa dizer para ele, Espírito Santo, é o Senhor que vai cravar dentro de mim a identidade de filho. É o Senhor quem vai cravar dentro de mim como eu devo proceder como filho.
porque o Espírito Santo é santo. E Ele vai te santificar em toda a verdade. Ele vai te conduzir nas práticas do seu Pai, nas práticas da casa do seu Pai, nas manias do seu Pai, no jeito do seu Pai, naquilo que o seu Pai se agrada, ainda que não seja momentaneamente o que você deseja. Mas o Espírito da verdade dentro de você, o selo de Deus, o selo de que você é filho, Ele vai te guiar. Ele vai dizer para você: aqui não é mais lugar para você. Nazireu separado. Não faça mais isso não. Porque isso não agrada o seu Pai. Dedicação. Eu preciso mudar as minhas práticas. Olha para dentro de mim, está tudo tão fora, está tudo tão sujo. Eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais a presença. Consagração. Esses são os nazireus deste tempo. E o Senhor está esperando a sua manifestação. Qual vai ser a sua resposta? Você vai olhar para o passado e vai se justificar e arrumar tantas muletas? Ou você vai entender que o Senhor está te dando uma chance de ser restaurado na sua identidade? Lembra de uma coisa, ela já está dentro de você. Manifeste essa identidade. Se coloca de pé no seu lugar. E eu quero te dar uns minutos antes do pastor Milton, ou não sei quem vai encerrar. Antes do encerramento, eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. E eu vou te dar 3 minutinhos para você pedir ao Espírito Santo que te ajude a trazer de volta essa identidade. Talvez você não saiba nem por onde começar, mas o Espírito Santo de Deus é quem vai te conduzir. Eu quero declarar em nome de Jesus que nesses dias o Espírito Santo ele vai falar de forma audível nos seus ouvidos. Ele vai falar de forma audível no seu coração e no seu espírito. Ele vai comunicar com você nesses dias de uma forma tão profunda que você vai se pegar muitas vezes sentindo a presença dele como nunca antes, ou como antes você sentiu e agora não sentia mais. Comece a dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Ele é doce, ele é sensível. Comece a chamar por ele nesta noite, porque ele vai ser o selo da identidade de Deus na sua vida. E ele vai te conduzir por este caminho de restauração, amém? Para que você entenda que você é um nazireu. Que o seu voto será mais uma vez confirmado. Porque quem te escolheu foi o próprio Senhor. E Ele não vai abrir mão de você.